Pessoal, o assunto hoje é sério, 2025 tá acabando, o tempo tá passando, ano que vem já tem eleições aqui no Brasil e tem uma coisa absolutamente importante e que ninguém tá dando bola. O Brasil tem um problema em relação às suas contas públicas. Isso o próprio governo já admitiu. As contas públicas estão crescendo num ritmo que a partir de 2027 o negócio vai ficar insustentável. Só que como ainda tem tempo até lá, depois a gente vê aquela história, né? O brasileiro gosta do somebody love, isso aí deixa pra depois. Só que como ninguém tá levando esse negócio a sério ainda, a gente pode estar diante de uma oportunidade absurda para quem é investidor de longo prazo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, aperta o botão aqui de se inscrever, ativa o sininho das notificações. Também deixa um like aqui no vídeo para me dar uma moral. Comenta a sua opinião aqui também. Comenta se você já está investindo, se você já tem dólares na sua carteira e também se você tem dúvidas ou alguma coisa que quer que eu explique aqui, deixa nos comentários para a gente interagir. Para que ninguém saia falando por aí que o Thiagão é da teoria da conspiração, que ele fica inventando moda, tá aqui para vocês. Olha só a notícia que eu tô falando. O governo admite falta de dinheiro em 2027 e economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. Isso é no portal CBN, que é da Globo, tá? Portal da Rede Globo aí, do Grupo Globo. Então, super confiável aqui essa fonte, tá? E olha só o negócio, pessoal. Essa notícia aqui é de abril desse ano, tá? Então esse negócio aqui é antigo já é notícia velha, né? A gente tá agora realmente com a poeira baixa. Esse negócio não é recente, todo mundo já sabe disso, é uma coisa que já é meio senso comum aí entre os economistas e os especialistas. E agora trazendo uma outra fonte aqui, pessoal. Aqui, ó, fonte da revista Veja agora, tá? Projeções do governo apontam vai acabar o dinheiro para serviços básicos já em 2027. O apagão orçamentário agora tem data para chegar. É inadiável a necessidade de reformas que evitem o colapso das contas públicas. Então, primeiro, deixa eu explicar esse negócio aqui em termos bem simples e direto ao ponto. O governo, assim como as famílias e como as empresas, ele também tem um orçamento. Por um lado, ele arrecada dinheiro através dos impostos e, por outro lado, ele gasta dinheiro com os projetos, com os salários dos servidores públicos, com os serviços básicos que ele oferece, saúde, educação, infraestrutura e por aí vai. E essas despesas aqui, elas são categorizadas em dois grandes grupos. Primeiro, as despesas obrigatórias. Esse tipo de despesa, ele é caracterizado por estar previsto em lei, ou seja, o governo precisa gastar esse dinheiro, ele já está com esse orçamento contratado. Então ele não tem margem de manobra, ele precisa honrar isso, senão ele vai estar descumprindo a lei. E aqui nesses gastos obrigatórios já está incluso o orçamento da educação, da saúde, de infraestrutura, de segurança e de vários outros gastos que entram já na parte do orçamento obrigatório. E o problema desse negócio é que as despesas obrigatórias, elas já ocupam hoje 95% do orçamento. É exatamente isso que você ouviu, 95% do orçamento já são despesas obrigatórias. Então eu estou dizendo que as outras despesas é só 5% do orçamento do governo. E essas despesas obrigatórias também crescem, porque elas vão ser pelo menos corrigidas pelo IPCA. Então naturalmente essa despesa vai crescendo e o governo precisa arrecadar mais como consequência. E o segundo tipo de despesa são as despesas discricionárias, que são aquelas mais livres, entre aspas, que o governo tem para fazer os seus projetos, né, o seu plano de governo, com obras novas, com programas novos, e hoje ela é um pedacinho muito pequenininho, cerca de 5% do orçamento total. E o que vai acontecer a partir de 2027, que esse negócio vai ficar 100% estrangulado? A gente vai ter uma mudança na lei que vai passar a contar os precatórios dentro do orçamento do governo, algo que hoje ele é contabilizado à parte. Os precatórios, eles são dívidas do governo que são reconhecidas pelo Poder Judiciário. Ou seja, é um exemplo seguinte, digamos que um parente seu lá, ele teve uma causa que ele colocou o Estado na justiça. Ele processou o Estado. E o Estado perdeu a causa. Ou seja, o Estado agora precisa indenizar esse seu tio lá que colocou ele na justiça e o governo vai pagar quando ele puder. Ou seja, ele está devendo para o seu tio, mas ele vai pagar em algum momento. Não se sabe quando. Esse que é o precatório. Então esse seu tio, nesse exemplo aqui, ele vai ter um ativo contra o Estado, que o Estado vai pagar para ele. Enquanto ele não paga, esse negócio vai corrigindo. Então é praticamente como se fosse uma dívida, né? Um título de renda fixa, podemos pensar nesses termos. E em algum momento o governo vai pagar essa dívida, mas não é definido o quando. E até então os precatórios, eles eram contabilizados à parte, eles não entravam no orçamento do governo. Mas a partir de 2027 vão passar a entrar dentro do orçamento do governo. E isso aí vai tomar um espaço considerável nas contas públicas. Então o governo vai ter que se virar. Ele vai ter que pensar em formas de conseguir conciliar esse pagamento
pagamento dos precatórios e manter os outros programas sociais, né? Os programas sociais, gastos em educação, segurança e tudo mais que já existe na máquina pública brasileira hoje. Então esse é o grande problema fiscal do Brasil, tá certo, pessoal? Esse negócio dos precatórios, ele vai ser meio que uma pá de cal, só que mesmo sem isso aí, tá? O problema fiscal brasileiro, ele já vinha crescendo há muitos anos. E uma hora ou outra, o governo vai ter que encarar esse problema. Por enquanto tá empurrando com a barriga, tá deixando pra ver depois, ano que vem tem eleição, então não vamos pensar nisso agora, deixa pro governo seguinte, só que enquanto isso, o negócio vai crescendo, o elefante na sala vai ficando cada vez mais evidente e não tem como fugir dele. Pô, Tiagão, tô entendendo, cara, mas me fala aí o que o governo pode fazer pra resolver esse problema, cara, porque, pô, a gente tá entendendo que tem um problema, mas como é que ele vai sair dessa enrascada? Basicamente tem dois caminhos que o governo pode tomar, ou pra resolver, ou pra pelo menos conciliar esse problema por enquanto. Primeira opção, que é a mais difícil e a menos provável, é o chamado corte de gastos, também conhecido como ajuste fiscal. Nesse cenário, o governo revisa todas as suas despesas. É que nem a família, sabe? Pensa lá um cara que, pô, estourou o cartão, a família gastou demais, agora tá num atoleiro ali, né? O que esse cara faz? Ele senta na mesa, pega todas as contas e ele revisa. Ele fala, ó, estamos gastando muito com Netflix, estamos gastando muito aqui com pizzaria e estamos gastando demais com, sei lá, com coisinha supérflua aqui, com compra na Shopee. Aí o que ele faz? Ele vai dizer o seguinte, olha, minha esposa, meus filhos, vamos sentar aqui e vamos fazer um acordo. A partir de agora, compra na Shopee é no máximo R$200, a Netflix a gente vai cortar, vai ficar só com o Disney Plus e, sei lá, outras coisas aí a gente vai poupar também, vamos parar de gastar. Então o governo faz algo parecido, ele revisa os seus gastos e ele vai diminuir as despesas conforme ele pode. Só que essa daí é uma alternativa dolorosa, ela envolve capital político, precisa de muita negociação e muitas vezes quando o governo faz isso ele perde popularidade. Então é evidente, é óbvio que o governo não vai fazer isso num ano de eleição, em que ele precisa ter popularidade para ganhar mais votos. É natural, é como o mundo funciona, é os incentivos do nosso modelo de organização social. E mesmo fora desse contexto, tá? O próprio governo Lula, né, como um todo, ele não é responsável do ponto de vista fiscal. Ele é um governo que tem uma tendência a gastar mais dinheiro. Isso tem sido assim desde os últimos 3 anos, desde que o governo começou, né? Então é muito pouco provável que esse caminho seja tomado, o caminho do ajuste fiscal, do corte de gastos. E qual que é o segundo caminho? O segundo caminho é o mais danoso, mas que empurra o problema com a barriga, que é o governo aumentar os impostos ou se endividar. Esse aumento de impostos, a gente já tem visto ele desde os últimos 3 anos também, tá? O governo está aumentando cada vez mais impostos. Tem até um dado aí, um indicador, né? O pessoal tem dito que a cada 30 dias o governo lança um imposto novo, né? Ou é um aumento de alíquota, ou é alguma coisa que antes era isenta e agora vai ser taxada. Então, o aumento de impostos ele está vindo numa forma muito acelerada. E esse é um caminho, né? Porque são receitas e despesas. Se as despesas estão altas, dá para cortar as despesas ou dá para aumentar as receitas. E o governo está pensando sempre em aumentar essas receitas, fazendo, né, um aumento de impostos, cobranças onde não havia anteriormente. Então, é esse o caminho que o governo está tomando. Agora, se esse aumento de receita não for suficiente, aí o governo vai fechar as contas no negativo. E isso, naturalmente, representa um aumento da dívida pública. Porque se a conta não fecha, se as despesas são maiores que as receitas, o governo vai imprimir mais moeda, emitir mais títulos de dívida e se financiar desse jeito. Só que se ele fica fazendo isso sem controle, é que nem uma família que fica aumentando cada vez mais o seu endividamento. Chega uma hora que os agentes econômicos, né, os investidores estrangeiros, eles perdem a confiança. Aquela instituição, o governo nesse caso, ele fica sem credibilidade. E a consequência disso é que ele precisa pagar cada vez mais juros. Muitos juros para conseguir atrair mais dinheiro. E é exatamente nesse cenário que a gente está hoje, cara. A gente está exatamente nesse contexto em que o governo precisa pagar muito juro para atrair mais capital. E o Brasil, ele também tem um outro problema, que é ele ser um país emergente. E a nossa produtividade, ela é muito baixa, pessoal. Isso é um problema estrutural da nossa economia, não tem a ver com o governo A ou B, isso tem a ver com a nossa matriz produtiva. Muitos e muitos brasileiros hoje não sequer trabalham, vivem só de auxílio do governo e os empregos que a gente tem são empregos também pouco produtivos. A gente não tem um setor de alta tecnologia, um setor exportador forte, um setor que produz inovação. E isso faz com que o Brasil tenha uma baixa renda na sua média. E tendo uma baixa renda, a sua capacidade
de aumentar a sua produtividade é baixa também. E aí vira um ciclo vicioso, né? Um problema que leva a outros problemas naturalmente. Então esse problema de matriz produtiva, ele faz com que a moeda brasileira acabe se enfraquecendo. Então é tudo um negócio que se interliga, vários pontos que levam a outros pontos e que no fim da história acabam gerando um problema geral. Então, pessoal, chegando na conclusão da história, a gente tem uma pressão para que a nossa moeda seja cada vez mais fraca, porque a nossa estrutura econômica está com problemas, o orçamento do governo está com problemas e a gente não consegue sair desse buraco. Então, a tendência estrutural de médio e longo prazo é que o real perca valor por causa desse fenômeno, desse contexto como um todo. Pô, Tiagão, tô entendendo, cara, entendi a tua contextualização, concordo contigo, acho que realmente a gente tem um problema sério aí que vai estourar no futuro, mas da onde que tu tirou que isso aí vai gerar uma oportunidade para o investidor? O que tu quer dizer com isso? Então, pessoal, agora vamos falar do que interessa, porque nesse cenário atual tem uma coisa que está caindo de maduro, tem uma oportunidade evidente para os investidores. Pô, vamos lá. Se a gente está falando que a moeda brasileira tem uma pressão forte para que ela se desvalorize e perca valor frente às outras moedas do mundo, a solução óbvia é a gente investir no exterior. É evidente, é só a gente investir uma parte do patrimônio em moeda forte que a gente vai se proteger desse problema. Isso é ser maduro enquanto investidor, é já ter uma visão lá na frente pensando nesse contexto geral. E no ano de 2025 em particular, por causa de vários outros fatores, o dólar tá muito descontado, gente. Olha o que eu estou mostrando na tela para vocês, pessoal. Nesse momento aqui, ó, tô gravando o vídeo em outubro de 2025, o dólar tá a 5,32. Gente, 5,32. No início do ano isso aí era impensado. No início do ano tava 6,20, 6,30 o dólar. Então de lá para cá ele já caiu mais de 15%. A gente já falou das razões que estão levando o dólar a cair em outros vídeos, tem muito mais a ver com o cenário internacional do que com o cenário brasileiro. Só que é isso que eu tô falando para vocês, pessoal. Se você ainda não tá investindo no exterior, tá tudo de mão beijada, tá tudo caindo de maduro na sua mão. O dólar tá barato, tem várias formas da gente investir no exterior atualmente, é muito fácil abrir uma conta em dólares. E mesmo se você não quiser ter uma conta em dólares, tem vários ativos brasileiros que são lastreados em ativos americanos. Então essa oportunidade que tá caindo de maduro na sua mão, na sua frente agora, é isso aqui, gente, é a gente investir no exterior, é aproveitar que a bomba ainda não estourou, que o problema ainda não agravou e aproveitar que o dólar tá muito descontado para iniciar essa jornada, para abrir uma carteira lá fora. Pô, Tiagão, então tu tá dizendo que é para comprar dólar agora porque o dólar vai subir no final do ano, é isso que tu tá dizendo? Meu irmão, se é isso que tá passando na tua cabeça, para tudo agora, volta o vídeo e assiste tudo de novo. O que eu tô falando aqui é exatamente o contrário, não tem nada a ver com eu achar que o dólar vai subir. Inclusive, ninguém na face da terra consegue prever para onde vai o dólar, tá? E se alguém te promete isso, ou vai te falar que você vai ganhar dinheiro fazendo esse tipo de previsão, corre, tá? É pilantra. Então fica ligado. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, nesse contexto agora, tá tudo caindo de maduro, para você investir no exterior de maneira estrutural. Quem acompanha meus vídeos aqui já me ouviu falar isso aqui 1000 vezes, já está careca de saber que a minha metodologia é investir de maneira estrutural. Você tem que ter um pezinho, você tem que ter a porta aberta para todas as classes de ativos. Não é para ficar especulando, não é para ficar achando, isso aqui vai subir agora, isso aqui vai subir daqui a um tempo e ficar fazendo esse pulando aí de galho em galho. O negócio é montar uma carteira, ter uma estratégia robusta. E o cenário agora está todo ele convergindo, está tudo caindo de maduro para que você inicie, se você ainda não iniciou. E se você já iniciou, é hora de reabastecer, fazer um novo aporte, comprar um pouco mais de dólar, reabastecer essa carteira e fazer um rebalanceamento no portfólio. E quem me acompanha aqui já deve estar sabendo disso, né? Eu não fico vendendo susto, não ganho nada com isso. Eu quero que você proteja seu patrimônio, proteja ele e faça ele crescer. Sem inventar moda, sem história da carochinha, fazendo aquilo que funciona, aquilo que já se provou no tempo. E essa mensagem aqui, esse recado é exatamente sobre isso. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para investir o seu dinheiro, para montar uma carteira de investimentos, o link da minha consultoria está aqui na descrição. Deixa suas informações de contato que eu mesmo vou entrar em contato contigo para a gente bater um papo inicial. Esse papo inicial é sem custo nenhum, tá? Sem compromisso. Se você quiser depois, se gostar, se bater o santo ali, aí a gente avança para a consultoria. Então, para encerrar esse vídeo aqui, pessoal, recado final. Enquanto todo mundo fica esperando a crise acontecer, para daí então tomar uma medida, o investidor maduro, o investidor sábio, ele já se prepara antes, ele já está com tudo pronto. Se a crise aparecer, ele vai passar tranquilo. E a moral da história desse vídeo é sobre isso, tá? É a gente se preparar enquanto está tudo indo bem, para que quando o negócio apertar, a gente já está tranquilo. Nunca se esqueçam, a melhor hora de comprar um guarda-chuva é no dia de sol.
e ninguém faz um seguro de um carro que já está batido. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, também compartilha com algum amigo, deixa a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!